Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente saiu a terceira temporada de Invencível e eu já assisti os 3 primeiros episódios que lançaram e vamos conversar sobre eles porque eles estão excepcionais, esses 3 episódios, e já vamos comentar sobre essa série que tá sendo incrível. Finalmente temos alguma coisa boa em quesitos de animação pra gente esquecer aquele desenho que saiu do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Inclusive que dia 12 vai sair mais 3 episódios e eu vou estar assistindo, passando pelo sofrimento para passar aqui pra vocês de novo. Eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre os outros episódios que lançou aí recentemente do Homem-Aranha, mas antes eu queria trazer do Invencível porque eu tô gostando demais desse desenho e eu vou comentar pra vocês por que esse desenho ele é tão bom, ele consegue fazer uma coisa tão boa. Antes de tudo eu queria comentar sobre a animação, os traços do desenho, tá? A animação, cara, ela é uma animação normal, cara. Eu vejo o pessoal falando que é uma animação travada, cheia de PNG. Isso aqui é, tipo, uma animação normal. Eu não sei muito o que falar, assim, sobre a animação desse desenho. Pelo menos tá melhor que o Homem-Aranha lá. Eu acho bem mais bonita, pelo menos. É um pouquinho travada, às vezes, assim. Eu tenho que admitir que às vezes é um pouquinho travada, mas faz parte, né? Eu vou estar relevando o quesito de animação por conta da história e roteiro incrível que esse desenho tá trazendo, sinceramente, né? Porque ele tem os personagens, todos os personagens desse desenho, eles têm um aprofundamento, ele consegue trabalhar muito bem todos os personagens desde a primeira temporada até agora. Então assim, até mesmo o cara que tinha virado um morto-vivo lá, um ciborgue, ele aprofunda a questão psicológica dele, aprofunda muito bem os problemas que ele tá tratando, inclusive o problema dele vai acabar ajudando o Mark futuramente nessa terceira temporada. Os problemas dele acabam ajudando o Mark. E ele aproveita todos os secundários, cara, que faz o desenho ele ser rico de personalidade, personagens e etc, etc, de como escrever um roteiro bem feito, sabe? Que você deixa o desenho completo. Então trata muito bem e você vê que eles têm um carinho pelos personagens, pela história, pela animação, com o público também, porque tem a ver com o público. E o outro detalhe muito bom dessa animação é que eles fecham todas as pontas soltas das temporadas anteriores. Tem ponta solta da primeira temporada que tá sendo fechada agora na terceira e ainda tá pra ser fechado alguns detalhes. E assim, coisa de personagem secundário que a gente viu na primeira temporada, tá tendo papel agora na terceira temporada. O Doutor Sísmico, que era uma piada, conseguiu dar um trabalhão pros super-heróis depois, porque teve um desenvolvimento de planos, cara, simplesmente sensacional. Eu vi um pessoal falando que nos quadrinhos esse plano do Doutor Sísmico é muito melhor, até porque tem um crossover de vários outros heróis. E só que a Amazon acho que não tem os direitos desses super-heróis e acaba tendo que não tem a participação desses outros personagens, né? Acabou sendo só a bolha ali do Invencível nesse plano do Doutor Sísmico e acaba surpreendendo a gente com o roteiro também. Porque o roteiro é bem escrito e ele fecha as pontas soltas, é uma história muito bem fechada, bem colocada, bem trabalhada, que assim, não tem o que falar, é muito bem feito, os caras realmente tiveram carinho, profissionalidade para escrever o desenho, e assim, tudo funciona harmonicamente, ele não tem traços de, pelo menos eu não percebi, tá bom? Se você percebeu, manda aí nos comentários. Ficar enchendo o saco com a questão de lacração. São um dos poucos desenhos e animações, filmes e coisas de entretenimento que estão saindo que não tem essa forçação de barra de lacração. E tem, obviamente, seus personagens que são LGBT ou de esquerda, só que ele não é enfiado a goela abaixo, como por exemplo o do Homem-Aranha que tá enchendo o saco toda hora, alguns outros filmes que andam saindo por aí, né, com a questão de lacração. Então é tudo bem escrito, bem formado, sabe, não força a barra, até mesmo nesse quesito, então acaba sendo muito gostoso de assistir também. E ele, além de fechar essas pontas soltas das temporadas, ele é uma ótima adaptação dos quadrinhos. É assim, ele deve ser um exemplo de adaptação de quadrinhos para animação. Por quê? As ordens dos fatores que acontecem no desenho são diferentes das ordens de fatores que acontecem nos quadrinhos.
Algumas coisas acontecem depois, outras coisas acontecem antes. Só que a adaptação pro desenho, pra formar a história, até porque quadrinho não é animação e acaba sendo coisas totalmente diferentes. Na hora de escrever, tem suas diferenças, sim. Não é só desenhar página por página na animação que vai dar certo, não. Tem que ser trabalhado de uma forma diferente porque é uma animação, não, justamente não é um quadrinho. O roteiro tem que ser escrito diferente, não pode ser uma aportação direta. Até porque ou vai ficar muito travado, muito ruim, ou faltando cena. Então acaba sempre ficando ruim se é um porte direto, é exatamente igual. Só que essa adaptação dos quadrinhos para a animação do Invencível é impressionante por causa que ele não deixa de captar a essência, os personagens, a história, o enredo, ele não deixa nada de fora, então acaba sendo muito completo, apesar de algumas coisas fora de ordem, a história acaba sendo a mesma. Então isso é impressionante, porque eles estão escrevendo com um carinho gigantesco, porque eles estão conseguindo adaptar algo dos quadrinhos para fazendo algo bem feito, e o que eles mudam às vezes também nem muda tanto na história, mas o que tem dos quadrinhos, cara, é muito bem escrito, porque conseguiram fazer uma adaptação muito excelente, sabe? Mesmo fora de ordem, a ordem dos fatores não alterou o resultado, sabe? Do desenho acaba sendo a mesma história, às vezes até mais dinâmica, que é a dos quadrinhos, né? E acaba sendo muito bom pra quem tá assistindo. Ele tem eu já falei isso diversas vezes aqui nesse vídeo também, que tem uma ótima história, enredo, personagens, é tudo bem trabalhado, bem fechadinho. E cada personagem tem sua história, isso que eu acho muito legal, que tá faltando esses dias, que é o carinho de escrever até mesmo os personagens que não são principais, que você acaba até mesmo se apegando a esses outros personagens, porque eles foram bem escritos, você pode também acabar se identificando com um ou outro, você entende a dor do secundário, então acaba sendo muito legal. Outro detalhe desse desenho é que ele não é só porradaria e super-herói, violência exacerbada, esse desenho. Ele conta a história, na verdade, da família do Mark. Obviamente tem seus momentos super-heróis, só que conta a história de vida daquela família, que acaba sendo bem específica, cara. E é muito, muito bom você acompanhar, às vezes, a jornada da família, o crescimento da família, os problemas que trata. Ainda mais dessa terceira temporada agora, que o Oliver chegou e a mãe do Mark tá tendo que cuidar o outro filho do Nolan. Então, só que o filho do Nolan acaba tendo algumas séries de pensamentos meio ruins, que acaba até mesmo pensando como o Omni-Man. Então, tem as histórias muito boas, muito bem escritas, que acaba até gerando uma aflição na hora que você percebe que o Oliver tá quase assim, eu acho, e pelo menos eu acho que quase se tornou no mesmo pensamento que o Omni-Man, porque ele não se segurou e nem teve piedade daqueles clones azuis. O Oliver acabou rapidinho. Uma coisa muito interessante é que o Invencível, o Mark, ele só perde nas lutas porque ele se segura, porque ele não quer ferir muito o outro vilão. Ele tem que... A missão dele é neutralizar o vilão, não feri-lo, sabe? E levar ele pra cadeia para que ele pague pelos seus crimes, fazendo com que isso ele apanhe bastante nas lutas. Então, justamente porque ele se segura pra ele não querer matar. Então, ele é um personagem extremamente forte, que se segura, e isso é um detalhe muito legal de se ver, porque ele mostra o heroísmo dele, o caráter dele, quem ele é. Ele é uma pessoa completamente diferente do Nolan. Isso é deixado diversas vezes nas atitudes dele durante o desenho. Por isso que outro motivo de eu gostar muito do Mark é que ele tem esse heroísmo, essa vontade de querer ajudar os outros, até mesmo preservando com quem tá querendo matar ele ali na hora, né? Então é um detalhe muito legal de estar se percebendo da história dessa família, porque é disso que esse desenho se trata, da história da família do Mark. É bem específico o desenho, bem escrito, bem fechadinho, muito bom. Esse desenho eu recomendo para todo mundo que assiste esse desenho, porque tem emoção, tem ação, tem tudo, cara. É excepcional, é bem trabalhado todos os personagens em volta do Mark, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Recomendo que você assista essas 3 temporadas, porque tá incrível, cara. Tá trazendo uma história absurda de boa. Porque ele começa a brigar com o Cecil, isso deixa bem claro no trailer, não é spoiler. E, cara, tá excepcional essa terceira temporada. Recomendo demais que você assista, porque todas as pontas soltas estão sendo fechadas.
e tá trazendo uma história absurdamente boa, tá? Eu já tô ansioso pra próxima quinta-feira pra que eu assista logo o próximo episódio, porque, cara, tá muito bom, você vai querer saber de tudo dessa nova temporada. Acredita em mim, porque ela tá sendo muito bem escrita, muito bem feita. Essa nova temporada também continua, acho que até tem mais qualidade de escrita do que as outras temporadas, tá me prendendo muito mais, eu tô animado para essa terceira temporada e recomendo demais que você assista. Ela tá muito boa mesmo, tá bom? Deixa aí nos comentários se você assistiu, se não assistiu, se você gostou ou não. É isso, pessoal. Tamo junto. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês.